Olá, oitavo ano! Vamos para mais um vídeo de correção de exercícios. No vídeo de hoje nós faremos a correção dos exercícios das páginas 221 e 222 do módulo 1, que trata sobre o estudo de triângulos. Então, se você ainda não fez os exercícios, dá uma pausa no vídeo, vai lá, tenta fazer e depois volta para corrigir e tirar suas dúvidas, tá ok? Então, o nosso primeiro exercício, ele trata da condição de existência de um triângulo. E nós vimos em sala que para que seja possível a gente construir um triângulo, é necessário que um lado seja estritamente menor que a soma dos outros dois lados. Então, vamos verificar essa condição em cada um dos itens do exercício 1. Então, o item A traz os lados 7, 5 e 3 centímetros cada lado. Vamos ver se a gente consegue construir esse triângulo. Para os lados 5 e 3, tranquilo, né? Porque o fato de cada um desses lados ser menor que 7, então cada um vai ser menor que a soma de 7 com um outro lado, certo? 5 vai ser menor que a soma de 7 com 3 e 3 vai ser menor que a soma de 7 com 5. E a gente percebe também que o 7 ele é menor que a soma do 5 com o 3, certo? Porque 5 mais 3 é 8 e 7 é menor que 8. Logo, é possível construir este triângulo com esses lados. Agora, item B também. 3,5 e 4,5 são menores que 6. Então, vamos verificar agora que 6 ele é menor que a soma de 3,5 com 4,5, certo? Porque 3,5 mais 4,5 é 8. E 6 é menor que 8. Logo, também é possível construir este triângulo. Agora, um triângulo com lados 4,5, 3,5 e 8. Então, vamos verificar para o 8, né? Note que o 8, na verdade, ele é igual, né? A soma de 4,5 com 3,5. A gente até já viu no item anterior. 4,5 mais 3,5 é 8. Logo, a gente está tendo aqui um terceiro lado igual à soma dos outros dois. Então, não é possível construir esse triângulo, porque para que seja possível, o lado tem que ser estritamente menor que a soma dos outros dois lados. E o item D, o 6, ele é maior que a soma do 3 com o 2,5, certo? Porque 3 mais 2,5 é 5,5 e 6 é maior que 5,5, 5,5. Logo, aqui também não é possível construir esse triângulo, pelo fato de um lado ser maior que a soma dos outros dois lados. E o nosso próximo exercício, ele trata da soma dos ângulos internos de um triângulo. Que nós vimos em sala que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus, certo? Então, vamos dar os valores para as incógnitas, utilizando essa propriedade, tá? Então, aqui na figura a gente tem um triângulo com ângulos medindo 3y menos 50 graus, y mais 10 graus, e o terceiro ângulo medindo y. Então, vamos determinar o valor de y nesse triângulo, certo? A gente sabe que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então, a gente recai na equação 3y menos 50, se a gente somar esses três ângulos, mais y mais 10, mais y, essa soma tem que ser igual a 180 graus. Então, a gente tem essa equação, certo? Como é que a gente resolve a equação? No primeiro membro, vamos adicionar esse polinômio do primeiro membro, certo? Como é que a gente soma polinômios? A gente soma variável com variável e constante com constante. Então, a gente vai somar os termos que possuem a variável y. Então, vamos ficar com 3y mais y, 4y, mais y,
5y. Então, aqui a gente tem 5y menos 50 mais 10. Devo 50, pago 10. Então, fico com um saldo negativo de 40 graus. Isso é igual a 180 graus, certo? E para a gente resolver a equação, o que é que a gente faz? Deixa no primeiro os termos que acompanham a incógnita e no segundo membro os termos constantes, certo? Então, na verdade, eu quero tirar 40 graus daqui, né? Então, se eu tiro de um lado, o que eu faço em um lado, eu tenho que fazer do outro lado, certo? Então, para eu anular aqui, se eu tenho 40 negativos, eu tenho que adicionar 40 desse lado, certo? Então, se eu adiciono 40 desse lado, eu vou adicionar 40 do outro lado. Logo, o 40 graus vai sumir. Então, aqui vai zerar quando eu adiciono 40 aqui. Então, isso vai ser igual a 180 mais 40. É a ideia de passar o 40 para o outro lado da igualdade com o sinal contrário, certo? Com o outro sinal. Logo, a gente tem que 5y é igual a 220 graus. Mas eu quero descobrir um y só. Então, se eu estou multiplicando por 5, o que é que eu faço? Divido. Então, é a ideia, se eu divido de um lado da igualdade, eu vou dividir do outro. Então, é a ideia de passar o 5 dividido para o outro lado da igualdade. Então, a gente tem que y é igual a 220 dividido por 5. E isso é igual a 44. Logo, y é igual a 44 graus, certo? Determinamos o valor de y. Então, se você quiser verificar, substitui o valor de y em cada uma das expressões que você vai verificar que com os valores dos ângulos, a soma desses três ângulos vai ser 180 graus, certo? Questão 3. A 3, a gente quer determinar as medidas dos ângulos x e y. Vamos determinar agora a medida dos ângulos x e ângulo y, certo? A gente tem o quê? A gente tem um triângulo e traçada a altura desse triângulo. Com essa altura, a gente dividiu o nosso triângulo inicial em dois triângulos, certo? Então, para determinar x, vamos olhar para esse primeiro triângulo, certo? Como a gente traçou a altura, isso daqui mede 90 graus. Então, nesse primeiro triângulo, a gente tem o quê? Que 90 mais 60 mais x, mais o ângulo x, isso é igual, a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180 graus, certo? E aí, agora, resolvendo essa equação, 90 mais 60, 150 graus, mais x é igual a 180 graus. Então, eu tenho que tirar 150 aqui, né? Para eu ficar apenas com x, então x é igual a 180 menos 150. Logo, x é igual a 30 graus. Então, determinei o valor de x. Agora, vamos olhar para o outro ângulo, certo? E determinar o ângulo y. Olhando para o outro ângulo, vamos olhar para esse outro triângulo aqui, que tem ângulos igual a 90. Olhando para esse outro triângulo aqui, aqui é 90 graus. Então, a gente tem que nesse outro triângulo, a gente tem 90 mais 45 mais y. Isso daqui tem que ser igual, a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180 graus. 90 mais 45, 135 graus, mais y é igual a 180 graus. Logo, y vai ser igual a
180 menos 135. Y é igual a 45 graus, certo? Então, determinamos as medidas dos ângulos X e do ângulo Y. Item B, da questão 3. Agora a gente tem também dois triângulos, um triângulo maior dividido em dois triângulos, certo? Então, olhando para esse triângulo aqui, para a gente determinar X, a gente sabe o quê? Que X mais esse outro pedaço aqui é igual a 180 graus, certo? Nós temos um ângulo raso. Então, esse pedaço mais X é igual a 180. Vamos determinar quem é esse pedaço. Para a gente determinar esse pedaço, a gente vai olhar para esse triângulo aqui, certo? Porque a gente tem já dois ângulos desse triângulo. A gente tem 40 e 30. Então, a gente sabe que 40 mais 30, mais esse pedaço, tem que dar 180 graus. Então, 40 mais 30, 70. Quanto é que falta para 180? 110, né? 110 mais 70, 180. Logo, esse pedaço aqui mede 110 graus. 110 graus, certo? Logo, X mais 110. Então, a gente tem que X mais 110 é igual a 180. Ou seja, X é igual a quanto? Quanto é que falta para 180 aqui? 70, né? Então, X é igual a 180 menos 110. X é igual a 70 graus. Como descobrimos o valor de X, vamos descobrir agora o valor de Y. Então, descobrimos que X é igual a 70 graus. Então, para descobrir Y, a gente tem o quê? Que 55 mais 70, que foi o valor de X, mais Y, isso é igual a 180 graus, certo? Que aqui agora a gente tem um outro triângulo. Olhando agora para esse triângulo, nós temos que a soma desses três ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, a gente tem 55 mais 70, 125 mais Y é igual a 180. Logo, quanto é que falta para 180? 55, né? 180 menos 25, menos 125, é igual a 55 graus. Logo, Y é igual a 55 graus, tá? Então, achamos aqui Y igual a 55 graus. Observe que se a gente somar 55 mais 55, 110. 110 mais 70, 180 graus. Certo? E aí, os exercícios da página 122, eles tratam dos segmentos notáveis do triângulo, certo? A mediana, a bissetriz e a altura. A questão 5, ela traz um triângulo ABC, onde estão traçadas as medianas AM relativa ao lado BC e a mediana CN relativa ao lado AB. Então, nós vimos também que o ponto de encontro dessas medianas é o baricentro, certo? Que está representado aqui na figura pela letra G. E nós vimos em sala que o baricentro, ele divide a mediana em dois segmentos, onde a parte maior é o dobro da parte menor, certo? O segmento maior é o dobro do segmento menor. Ou seja, nessa situação aqui, onde o segmento de G até M mede X, o segmento de A até G, que é o maior, ele vai medir o dobro do segmento GM, ou seja, ele vai medir 2x, certo? Assim como esse Y aqui, na verdade, ele é o dobro do pedaço menor que foi chamado de Z. Então, isso é igual a 2Z, tá? Então,
vamos determinar os valores de x, y e z com essas informações. A informação que a questão nos deu também, que é a parte AG, esse segmento de A até G, mede 10 centímetros, e a mediana total de C até N mede 18 centímetros. Então, pegando a primeira informação, que a G é igual a 10 centímetros, vamos determinar quem é a G. Então, a G é igual a 10 centímetros, tá? Só que a gente já viu também que a G é o dobro de GM, ou seja, a G é 2 vezes X, certo? Então, a gente tem que 2x é igual a 10 centímetros, porque a G mede 10. Logo, x é igual a 5, né? Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 10? 5, certo? Então, já determinamos o valor de x. Agora, vamos determinar os valores de y e z. Então, já falamos aqui que y é o dobro do pedacinho z, certo? Então, y é igual a 2z. Só que a gente sabe também que o segmento CN, que é a mediana completa relativa ao lado AB, ela é a soma de z com y, certo? Z mais y me dá todo o comprimento CN. Só que a questão nos deu que CN mede 18. Então, z mais y é igual a 18 centímetros. Só que y é o dobro de z. Então, no lugar de y aqui nessa equação, a gente substitui por 2z, certo? Então, z mais, no lugar de y, eu vou substituir por 2z. Isso é igual a 18. Z mais 2z, 3z é igual a 18. Logo, z é igual a 6, né? Qual é o número que eu multiplico por 18 que dá 3? Que eu multiplico por 3 que dá 18? 6. Logo, z é igual a 6. Então, encontrando z igual a 6, a gente substitui aqui. Como y é o dobro de z, então y é igual a 12, né? 2 vezes 6, 12. Logo, x é 5. X mede 5 centímetros. Y mede 12 centímetros e Z mede 6 centímetros. E para finalizar, o exercício 7 nos diz que o segmento da perpendicular traçada de um vértice do triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado o quê? Então, está perguntando qual é o segmento se eu tenho um triângulo, qual é um segmento que traçado de um dos vértices do triângulo é perpendicular ao lado oposto, ou seja, que é um segmento perpendicular que forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto, certo? Com a reta suporte do lado oposto. Então, qual é o segmento que traçado de um vértice forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto do triângulo? A altura desse triângulo, certo? Então, a alternativa da questão 7 é a letra D. E assim a gente finaliza mais um vídeo de exercícios. Bons estudos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.